Achuras. Antes de aplicar as achuras no desenho, vamos primeiro entender como manipular, como trabalhar com as achuras. Para isso, nós vamos fazer alguns retângulos com uma medida qualquer, mas em metros. Eu vou desenvolver aqui alguns retângulos de 3 por 1. Vou dar um offset de ponto 15 para fora e vou copiar esse retângulo. Vou encostar com ponto de referência e com o Move eu vou afastar. Poderia fazer isso usando o próprio Copy, adicionando ao espaçamento à medida do retângulo. Mas aqui eu vou fazer com o Move e vou espaçar 50 centímetros. Agora eu copio o segundo retângulo com referência no primeiro. E aí eu já copio junto o espaçamento. Agora eu vou copiar todos. Copy. Mesma coisa, coloco no ponto de referência, encostando um ao outro, e com o Move, afasto todos, ponto 5. Vou deixar todos em uma layer qualquer, e vou colocar ativa a layer que seria destinada à achura, que nós já criamos. A layer da achura eu gosto de deixar numa tonalidade cinza, em um desses tons aqui abaixo. Quando trabalhamos com achura, o painel ele se altera e nós temos que primeiro entender as formas de seleção. Existem duas, Pick Points e Select. O Select ele vai selecionar todo o objeto ignorando tudo que tem dentro. Então, você pode perceber que ele ignorou o que tem dentro. Para deletar a achura, basta clicar em cima e deletar. A forma mais tradicional de se usar a achura é usando Pick Points. E aí você vai clicar dentro da região onde a achura será aplicada. No caso, eu quero aplicar apenas na espessura. Ele selecionou. Após selecionar a região onde você vai aplicar a achura, você tem que escolher qual textura de achura você quer. Cada textura tem um fator de escala. Então, é sempre bom você entender um pouco das questões de desenho em metro e em milímetro. Para desenhos em milímetro, a gente sempre vai ter que aumentar a achura, maior que 1. Para desenhos em metro, sempre menor que 1. Eu não vou aprofundar muito nas questões de escalas, tá? Eu vou apenas, nessa aula, dar a parte mais simples da aplicação da achura. Bom, então, escolha uma achura. No caso, as achuras que são pintadas, como a Solid e os gradientes, eles não possuem fator de escala porque são pinturas, digamos assim, né? Então, você vai escolher uma pintura com um padrão, pode escolher as cores. E basta clicar e aplicar a achura. Há possibilidades também de sobreposição de achuras, né? Então, você pode aplicar achuras sobrepostas e pode também definir outras cores. Não é muito indicado, mas você pode trabalhar com outras cores aqui. Lembre-se que se você escolher uma cor aqui dentro do painel da achura, você não consegue depois alterar na layer, né? Você tem que colocar aqui no Properties by Layer, para conseguir alterar a cor de volta para o padrão da layer. Cada padrão de achura vai exigir um fator de escala determinado. Eu sempre aconselho os alunos a fatorar o valor de 1. Então, sempre escolham múltiplos de 1. Eu vou colocar um tom mais claro para vocês conseguirem enxergar melhor. Por que fatores de 1? Porque se a achura envolver um desenho específico, como no caso de representação de tijolos, você não altera o tamanho do desenho do tijolo.
Se você colocar 2, 5, 4, você vai alterar o tamanho do tijolo em si. E não é isso que a gente deseja. A gente mantém o valor original, apenas diminuindo as casas decimais. Então, por exemplo, aqui eu quero medir o tijolo. Percebam que o OSNEP não funciona. Na aula anterior, no vídeo 14, nós vimos como configurar o Optimus. Então, para a gente conseguir capturar a Ashura com o OSNEP, eu tenho que clicar no Drafting e ignorar a Ashura, desabilitar essa opção. E aí, com o Distance, você consegue medir a Ashura. Então, nós temos aqui 40. Ou seja, não importa se em milímetro ou metro, sempre terá por volta de 40 centímetros. Por isso que a gente sempre usa o fator ação de 1, que eu apenas ando com as casas decimais. E não altero o valor original. Portanto, é simples a aplicação da Ashura. Basta dar o Pick Points, clicar na região, escolher o padrão, definir o fator de escala, sempre fatorando 1, 0.1, 0.01, 0.001 e por aí vai. No caso de, na construção civil, na arquitetura, de desenvolver paginação de piso, eu recomendo o uso da Ashura User. A User ela é constituída de linhas paralelas e ela não vai pedir fator de escala, ela vai pedir espaçamento real. Ou seja, quando eu colocar ponto 5, ele vai entender que cada linha vai ter 50 centímetros de distância entre elas. Se eu digitar ponto 25, ele vai entender que as linhas têm 25 centímetros de distância entre elas. Portanto, esse valor é espaçamento real, não é fator de escala. Ele pode fazer linhas horizontais 0 graus, 90 graus ou na diagonal, inclinadas, com um ângulo qualquer, no caso aqui vou usar 45. Pode também trabalhar com achuras sobrepostas, ampliando Properties, opção Double. Ele vai quadricular. No caso, como está a 45 graus, ele vai quadricular a 45 graus. Se eu quiser a 0 graus, ortogonal, com 10 por 10. Se desejar uma achura retangular, aí então eu recomendo que primeiro coloque uma sem o double, primeiro uma horizontal, com a medida desejada, então no caso eu vou deixar ponto 10. E outra na horizontal com a outra medida, no caso ponto 20. Mais um detalhe é importante salientar. Quando você aplica a Ashura, se você clicar nela, ele volta para o modo de edição. E aí você consegue trabalhar alguns fatores, como associativo. Deixar a Ashura associativa é interessante, porque se você esticar o objeto, a Ashura vai acompanhar o objeto, ou seja, ela está associativa ao objeto. Se você não quiser que ela seja associativa, basta vir no Properties e dizer que não, você não quer ela associativa. Só um detalhe é muito importante. Você consegue tirar o associativo, mas você não consegue colocar o associativo. Portanto, a minha recomendação é, quando criar a Ashura pela primeira vez, deixe associativa. Caso você não queira, você retire. O contrário não é possível. Mais um detalhe é importante quando se trata de paginação de piso. Percebam que eu tenho quebras dos dois lados. É sempre interessante aplicar o set origem, ou seja, você clica no set origem e define o ponto de início da Ashura. No caso, eu tenho duas Ashuras, uma horizontal, já apliquei o set origem, agora vou aplicar o mesmo set origem para a vertical. Se a Ashura já é double, quadriculada a uma única, basta clicar no set origem e escolher o ponto de início da Ashura. Se quiser outras formas de set origem, ele te dá algumas opções pré-definidas, como por exemplo o centro do objeto. Portanto, a aplicação de Ashuras ela é bem simples. No desenho arquitetônico, nós utilizamos para a alvenaria o Solid,
quando eu tenho escalas mais baixas. Ou a ANSI 31, fator 0,01, quando eu tenho escalas um pouco mais detalhadas. Mais um detalhe, está na Solid e eu quero copiar a propriedade de uma Ashura que já foi colocada e eu não lembro, eu estou com preguiça, basta clicar em Match Properties, clicar na Ashura existente, que ele captura as configurações dessa Ashura. E aí você consegue aplicá-la novamente. De novo, vou fazer aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Eu aplico uma Ashura, aplico outra Ashura, vou aplicar a Arconc, que é a de concreto. E aí eu tenho um outro objeto e quero aplicar a ANSI novamente. Se eu chamar a Ashura, a última que eu apliquei foi a Arconc, então é ela que está memorizada. Mas eu quero a ANSI, então eu venho no Match Properties, clico na ANSI e aplico. Se eu chamar novamente, ele vai memorizar a ANSI. Agora eu quero a Arconc, então eu chamo Match Properties, clico na Arconc e coloco. Uma Ashura também muito usada para jardins, né, é a AR Sand. Que são pontinhos. Essa aqui não tem problema de você aplicar fatores que não utilizem o 1, porque são pontinhos, né? Então você consegue trabalhar mais espaçamentos diferenciados. Não tem problema porque são pontinhos, então não tem um desenho que possa perder medidas. Lembrando que no layout funciona um pouco diferente a questão das escalas, mas de uma forma geral, sabendo desse conceito principal, vocês já conseguem trabalhar Ashuras nos desenhos de vocês. Aqui eu vou criar um box, eu vou chamar o line, ponho, mas não clico o mouse num ponto de referência, mostro a direção, 1 metro, e ele marcou a linha para mim, o início da linha. Então agora eu clico. O metro ficou muito, então eu vou diminuir um pouco, 10 centímetros utilizando o grip. Isso é um lavabo, vai ter apenas pia e vaso, não é um banheiro completo. Para usar um banheiro completo, eu recomendo outras medidas. Então, onde estará a pia e onde estará o vaso sanitário, eu quero pisos diferentes. Só para a gente treinar um pouco as Ashuras. Então, vou colocar um piso com 50 centímetros double na onde estará o vaso, 7 origem, marco o ponto de início, e quero um outro piso com ponto 25 a 45 graus, onde estará o vaso. Lembre-se de clicar dentro da porta. E o 7 origem eu quero no centro. Pronto. Apenas confirme se realmente foi no centro do 7 origem. Prontinho. Essa layer tem que ser a piso.